Feliz sábado, boa noite para todos. Às vezes eu fico pensando como é que será o clima do céu. Você já parou para pensar como será o clima no céu? E eu fico imaginando, e poucas coisas, né, a gente consegue imaginar de como será esse clima. Mas tem algo que acontece aqui entre nós na terra que é muito assim, cheio de alegria, cheio de felicidade. E eu acho que isso lembra palidamente um pouquinho do que vai ser o clima do céu. Dê agora 5 abraços em 5, obviamente, pessoas diferentes. Vamos lá? Vamos sentir esse clima do céu agora? Deseja essa pessoa aí um feliz sábado. 5 abraços, viu? Não mais do que isso. Olha que gostoso o clima do abraço, esse clima que nos aproxima de Deus. Muito bem, muito bem. Vamos voltar agora para os nossos lugares. Esse povo sabe aproveitar, né? Tem gente que abraçou mais de 5, outros já deram um beijo, já deram um cheiro. Podem se assentar. Vamos aqui nos concentrar. Você que também nos acompanha aí pela internet, eu espero que você tenha aproveitado aí para dar abraços nas pessoas que estão em torno de você. Se estiver sozinha, sinta aí também de onde você está o nosso abraço carinhoso pela sua atenção conosco. Pessoal, o desafio de ontem, durante 24 horas, terminando praticamente agora, falar somente coisas positivas. Quem aqui conseguiu se policiar, se segurar, morder a língua, engolir o veneno quando foi necessário e só falou coisas boas, positivas de tudo, de todos, dos outros? E aí? Alguém conseguiu? Conseguiu? Legal. Mais alguém por aí no fundão? Conseguiram? Tem gente ali falando, ó, por uma, né? Por um deslize eu não consegui completar hoje. Parabéns para vocês, viu? Não é fácil, né? Durante 24 horas, só fazer coisas positivas. Imagina aí hoje no trânsito, motoqueiro passou, você já, perdi o desafio hoje, né? Mas que Deus nos abençoe e nos ajude para que a nossa vida seja sempre uma bênção positiva, né? A compartilhar com todos aqueles que estão em torno de nós. Hoje, nós temos mais uma mensagem. Nosso título aí, ó, Caminho Muito Louco. Mas antes de curtirmos essa reflexão, vamos ter uma apresentação musical para a honra e glória do nosso Deus. Queria convidar aqui o nosso amigo Alexandre. Ele vai louvar a Deus nesse instante, preparando o nosso coração, preparando a nossa mente para o encontro com Deus nesta noite super especial de sexta-feira. Sei que existe ainda um lugar ao sol, um lugar aconchegante, de um bem-estar apaixonante para eu estar. Sei que existe pedras no caminho e muralhas impedindo a passagem, para que eu possa lá chegar e consiga encontrar o mais perfeito e salutar lugar no coração do Pai. Em seu abraço não poderia haver lugar melhor para se estar. O coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo.
vamos ficar. E recebo a força para o meu caminho e me torno então mais forte, mais seguro. Já não penso em desistir da vontade de seguir. O que mais poderia eu querer? No coração do Pai há tanto espaço e cabe tanta gente em seu abraço. Não poderia haver lugar melhor para se estar. O coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo, e nele cabe até aquele que o rejeitou. No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. O coração do Pai aquece, ele te envolve, ele te acolhe, ele te faz bem. No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. No coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. Deus seja louvado, que bênção, né? Eu quero aqui ver quantos de vocês já foram na China. Ninguém? Tão pertinho, gente, um país daquele tamanho para visitar. Lá na China, para quem nunca foi, ou tem curiosidade de conhecer, você poderá experimentar uma aventura assim inesquecível. Porque lá, nas montanhas de Huashan, tem um caminho mais estreito e mais perigoso do mundo. Então, para quem nunca foi, eu vou mostrar aqui uma palhinha em imagens desse lugar. Tá aí, ó. Começa com esse paredão aí de escadas esculpidas na própria rocha da montanha. Aí você olha para isso e fica pensando, pastor, mas o que tem aí de estreito e perigoso? Isso aí até um aventureiro faz de costas. Mas calma aí, isso é só o começo, é a base. Então, esse começo, você vai subindo aí esses degraus, você olha lá para cima e os degraus, eles nunca terminam, nunca acabam. E aí você vê aqui algumas imagens diferentes dos degraus. Vai subindo, muita escada, e por aí vai. E o caminho vai ficando, emocionante. Você continua subindo escadas, cortando toda a montanha. E você acha que isso aí é emocionante? De repente você começa a ter que caminhar por essas tábuas que estão fixadas no rochedo da montanha. Imagina você passando por essa experiência. Dá um look nessa imagem aqui, olhando para baixo. Um abismo enorme, você ali caminhando por essas tábuas. Seguras, né? Imagina como deve ser bem seguro caminhar por esse lugar. Aí chega um momento que as tábuas não servem mais. E você vai ter que caminhar, continuar sua caminhada, escalando a própria montanha, se segurando nessas correntes, apoiando os pés nessas brechas, nesses buracos que são aí encontrados durante esse caminho. Olha que caminho perigoso. Tudo isso para chegar nesse topo. Um antigo templo taoísta que não serve mais de culto hoje para nenhum tipo de
realização ali de religião. Esse antigo templo taoísta serve simplesmente para aqueles que conseguem chegar lá, chá. Então você sobe tudo isso para tomar um chazinho lá em cima. Eu imagino que deve ser assim, algo recompensador, né? A emoção que você sentiu, tomar um chazinho para se acalmar. E, claro, né? Uma vista maravilhosa que você contempla lá de cima. Esse é tido, de acordo aí com pesquisadores, como o lugar mais perigoso, com o caminho mais estreito do mundo. E quando a gente pensa nisso, nesses desafios, né, que a gente percebeu aqui nessas imagens, trazendo isso agora para o nosso contexto de vida cristã, eu pergunto aqui algumas coisas para a gente iniciar nossa reflexão. Como anda a tua jornada, a tua caminhada, a tua peregrinação rumo à eternidade? Como é que você está nessa caminhada, subindo esses degraus, cortando esses caminhos estreitos, perigosos? Como é que você está nessa caminhada? Você está animado, está motivado, está vibrando, sente que vai continuar a caminhada tranquilo? Ou você já se sente um pouco cansado, bastante ofegante, sente que está difícil, está complicado, você olha para cima, olha para o caminho, acha que está mais difícil, não sabe se vai conseguir? Será que você tem andado na sua jornada cristã pensando assim? Ou será que você já desistiu? Estou aqui simplesmente curtindo um tempo legal, não tenho o que fazer nessa sexta-feira à noite, então eu vim aqui. Mas eu já não aguento mais percorrer esse caminho, já não aguento mais, não encontro respostas, é muito desafiador, é demais para mim. Como é que você tem se sentido, né, nesta jornada, nesta caminhada rumo a Canaã celestial? Porque hoje o nosso assunto tem que ver com isso, com esses desafios que a vida nos impele, nesta jornada cristã. E eu quero compartilhar ainda mais com vocês algo sobre o que a vovó Ellen teve em termos de visão. Um dia, ela estava na sua casa, estava em oração, e ela foi, assim, apoderada do Espírito Santo, e Deus mostrou para ela uma visão. Para quem não conhece, né, a vovó Ellen, nós temos aí oportunidades, né, quem sabe, de oferecer estudos, e você conhecer um pouco mais do chamado especial que Deus fez a esta mulher, ainda jovem, para ser, né, aquela que seria usada para ajudar e contribuir muito para a igreja, né, para a igreja desses últimos tempos. Então, ela teve uma visão que é conhecida por este quadro como a visão do caminho estreito. Então, nesta visão que ela teve, nesta revelação que ela recebeu de Deus, ela viu o povo de Deus caminhando por um caminho muito estreito. E o povo caminhando um atrás do outro em direção a uma luz. E era uma luz que emanava de Jesus. E ela relata que nessa visão, enquanto as pessoas estavam com os olhos focados, fixados em Jesus, elas tinham o caminho em torno delas iluminado. E elas conseguiam enxergar o caminho e conseguiam caminhar. Mas à medida que as pessoas, que alguns, né, iam se desanimando, iam perdendo a motivação, iam perdendo a luz de Jesus de foco, começavam a olhar para os lados, para as densas trevas que ali cobriam aquele caminho. As pessoas iam, enfim, tropeçando, algumas caíam. E ela relata que em torno desse caminho havia um povo ímpio que tentava de todas as formas desestabilizar, que eram usados justamente para provocar a desmotivação, para que eles perdessem o foco em Jesus. Mas aí, uma nova luz era colocada sobre esse povo durante o caminho estreito, e às vezes alguns se sentiam motivados, animados para continuar, e aqueles que perseveravam durante o caminho, que chegaram até um certo momento, que viram uma nuvenzinha bem escura, ficaram naquele clima de expectativa, e aquela nuvenzinha que a princípio era do tamanho da metade da mão de um homem, ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que o romper das nuvens aparece Jesus em glória com suas miríades e miríades de anjos. E aí, para aqueles que permaneceram,
que perseveraram, que tiveram os olhos fixos em Jesus, foi um momento de grande triunfo, de grande alegria, de grande felicidade, um momento extremamente realizador. Mas, infelizmente, para aqueles que desanimaram e caíram pelo caminho, para os ímpios que estavam ali, aquele momento foi um momento de extremo terror, porque viram, de fato, e perceberam o que estavam perdendo, porque não se mantiveram com um olhar fixo em Jesus. Eu trago essa visão para vocês, mas essa ideia do caminho estreito não é uma metáfora que sai, né, da cabeça da vovó Ellen. Na verdade, o caminho estreito, essa metáfora, essa expressão, ela é usada da Bíblia. O próprio Jesus foi quem nos trouxe o conhecimento, né, dessa metáfora, dessa expressão. E aí no Evangelho de Mateus, por gentileza, abra sua Bíblia para a gente compartilhar, para você marcar aí, vale a pena sempre, para você depois refletir, estudar depois com mais calma. Evangelho de Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha compreende os capítulos 5, 6 e 7. E aqui você vê Jesus dando mais uma contribuição. Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler 2 versos, o verso 13 e 14. E olha o que diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Gente, olha que coisa intrigante. Na nossa jornada existem quantos caminhos? 2 caminhos. Você tem a capacidade para escolher o caminho que você vai percorrer. Há um caminho largo, que de acordo com o texto, a maioria está andando por este caminho. E a Bíblia define, Jesus diz que este caminho é o caminho da perdição. E existe, em contrapartida, um outro caminho, um caminho estreito, é um caminho apertado. Mas é este o caminho que conduz para a vida. E olha o detalhe que a informação, né, desse verso nos traz, no verso 14. Poucos estão acertando caminhar por este caminho. Aqui nós encontramos um pensamento muito importante para a gente refletir. O que Jesus está falando aqui para nós é muito verdadeiro. Esse aqui não é um Cristo pós-moderno. Ele não relativiza. Olha, estão aí os 2 caminhos, faz você o que você achar melhor, todos os caminhos levam a Deus. Não é assim que alguns pensam? Não é assim que alguns acreditam? Ensinam? Ele não relativiza. Ele chega, tem um caminho certo e o caminho errado. Um caminho que conduz para a vida e um caminho que conduz para a morte. É largo ou estreito? Que caminho você tem decidido, definido andar? O caminho largo, você já tem aí noção pelo que a gente já estudou e já leu? O caminho largo é o caminho do mundo. É a busca de coisas superficiais, como a maioria das pessoas estão buscando. É um caminho que se libertou de Deus. É um caminho que acha-se muito civilizado para se preocupar com as coisas de Deus. Por outro lado, o caminho estreito, o caminho apertado, é o caminho da crença que Deus entrou na história humana através de Jesus. É um caminho difícil de seguir, porque existem muitos desafios, mas é um caminho que transforma a vida. É um caminho que nos faz sermos uma nova criatura restaurada. E a grande lição que a gente aprende nisso tudo, principalmente nessa lição profética, nessa visão profética, é que o segredo para nós permanecermos firmes neste caminho é mantendo o quê? Os nossos olhos fixos em quem?
em Jesus. Se durante essa caminhada, difícil, desafiadora, com lutas e provas, tentações, você mantiver os seus olhos focados em Jesus e perseverar por este caminho até o fim, o que vai acontecer? Você será salvo. Esse é o plano de Deus. É o que Deus está preocupado em querer fazer com que a gente pense nesta noite. Agora, alguns podem ficar pensando, mas pastor, como eu posso me manter com os olhos fixos em Jesus? Tudo bem, na teoria isso é bonito, é romântico, é apropriado, entendo. Mas me ajuda, pastor, na prática, como posso manter os meus olhos fixos em Jesus? Vamos tentar aqui aprender algumas coisas. O segredo para a gente seguir o caminho estreito. O segredo para a gente manter os nossos olhos fixos em Jesus. Vou apresentar aqui 3 ideias. Poderia falar de muitas coisas, né, porque a lista que eu vou apresentar aqui de 3 ideias ela é muito pequena, mas penso que são pontos sugestivos para a gente começar a pensar melhor nessa caminhada, para que a gente mantenha os nossos pés firmes e os nossos olhos focados no nosso Mestre Jesus. Primeira lição para a gente, que temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, de forma prática, é o que está escrito nesse texto, de Amós, capítulo 3, verso 3, que é uma pergunta que diz assim: será que 2 pessoas andam de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? Olha que pergunta interessante. O que esse texto, em síntese, está querendo ensinar para a gente de forma prática? Está querendo dizer que se você deseja manter os seus olhos fixos em Jesus, quer manter os seus pés firmes nesta caminhada, então você tem que ter afinidade com Deus. Entendeu? Primeiro ponto. Se você deseja ser bem-sucedido nesta caminhada com Jesus, você precisa ter afinidade com Ele. Agora, o que é afinidade? Talvez alguns ainda não tenham percebido o real sentido por não entender o conceito da palavra. Afinidade significa várias coisas. Pode significar sintonia, semelhança, simpatia. De forma popular, coisas em comum. Entende? Isso significa afinidade. Por exemplo, amigos. Nós temos muitos amigos, não temos? Muitos. Eu tenho no Facebook quase 3.000 amigos. E talvez alguns de vocês tenham até mais. Mas não é desses amigos que eu estou falando, viu? Desses amigos virtuais. Estou falando de amigos de verdade. Pessoas que a gente tem afinidade. Pessoas que nós temos sintonia de objetivos, de princípios, de ideias. São aquelas pessoas que são parças, que está dentro do cotidiano, da vida da gente. Isso é afinidade. Nós temos amizades com muitas pessoas, mas são poucas pessoas que a gente traz para dentro da nossa vida. E geralmente essas pessoas são aquelas que estão afinadas conosco. Não é uma questão de gostar mais ou gostar menos dos outros. É uma questão que, com aquela pessoa, você tem muito mais sintonia. Você tem muito mais simpatia, muito mais semelhança, muito mais coisas em comum, coisas que o identificam. Então, isso acaba resumindo numa tremenda afinidade. Quando você vai namorar, só para ter ideia de novo aqui, quantos estão solteiros aí? Hoje tiveram mais corajosos e corajosas, né? Você que está na internet aí, está solteiro, solteira, presta atenção nisso. Já dei umas dicas na terça-feira, mas não custa nada te ajudar hoje, né? De graça, consultoria gratuita. Quando você está procurando alguém para namorar, você não sai por aí procurando de qualquer jeito. Apesar de que por aí afora tem muita gente beijando para lá e para cá, ficando com um e com o outro de qualquer jeito, sem nenhum tipo de critério. Mas se você tem um pouco de discernimento, tem um pouco de sabedoria, um pouco de equilíbrio, você vai o quê? Quando sair para encontrar alguém, você vai encontrar aquela pessoa, vai se relacionar com aquela pessoa que você vai o quê? Encontrar afinidade, sintonia, semelhança, simpatia. Não é isso? Você não vai chegar, hoje eu vou aqui no shopping, me diz aí o nome de um shopping aqui. Só tem um? Desculpa a minha garfa aqui, viu? Shopping o quê? Piracicaba? Eu imaginei que a cidade, né, por ser grande, tinha mais de um. Mas tudo bem, fica o incentivo. Se alguém quiser abrir mais um shopping, viu? Acho que vai ser bem-vindo aí. Então, Shopping Piracicaba. Imagina você defina aí
Hoje eu vou lá no shopping Piracicaba, a primeira pessoa que eu encontrar na praça de alimentação é com essa pessoa que eu vou namorar. É assim que funciona? Não. Tem que ter afinidade. As coisas para acontecerem na vida de uma pessoa sábia, equilibrada, instruída, que tem o temor de Deus principalmente, vai desenvolver algumas coisas. Por exemplo, eu vou contar aqui uma experiência que me ajudou muito e quem sabe pode ajudar você. Quando chegou o momento da minha vida, eu falei, agora eu tenho que escolher alguém para casar. Não posso errar de maneira nenhuma. Então, eu estava num evento com a juventude, um campuri de jovens. Muitas pessoas. E um dia, numa alameda daquele campuri, eu avistei uma linda jovem. Eu olhei para ela, eu babei literalmente. Linda, uma princesa. E quando eu olhei para ela, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Que dizia assim, Jefferson, é essa. Aí você tem certeza, Senhor? Jefferson, é essa pessoa. Falei, mas Senhor, é essa mesmo? É essa que vai passar, lavar, cozinhar para você. Aí eu falei, então beleza, é para lá que eu vou. E aí, antes de me aproximar dela, naquela época, né, não sou tão velho assim, mas antes de 2010, o que bombava em termos de redes sociais não era o Facebook, era o Orkut. Quantos aqui da época do Orkut? Eita, geração aí, ó. Essa galera é da minha geração. Então, o Orkut, alguns nem têm ideia do que é isso, né? É quase a mesma coisa que o Facebook. Então, lá no Orkut, eu fui visitar a página dela, o perfil dela. E quem lembra do Orkut, o Orkut ele permitia você se vincular a várias comunidades que você tinha como identificação para a tua vida. E ela tinha lá umas 500 comunidades que ela participava. E aí eu falei, vou olhar aqui as comunidades para ver o que ela gosta. Aí estava lá, loucos por chocolate. Opa, também gosto muito de chocolate, então temos aqui uma afinidade. Curto muito desbravador. Opa, desbravadora, gosta também. Opa, mais um ponto em comum. E aí fui vendo, né? Aí estava lá, loucos pelo Flamengo. Eu falei, aí não deu, né? Nesse ponto aqui a gente vai ter que corrigir a rota. E graças a Deus corrigimos. Então, fui persuasivo, né? Depois disso. E aí, fui avaliando algumas coisas. E aí, olhando para o perfil dela, descobri uma informação. Que na casa dela havia um encontro jovem. Um pequeno grupo. Um encontro que chamavam de encontro jovem. Aí eu pensei, eu vou lá na casa dela. Olha que cara de pau, né? Porque eu tenho que conhecer, não dá para ficar só no virtual. Tenho que me relacionar. Tenho que saber o que tem em comum. E aí decidi ir. Cheguei na sexta-feira à noite, 7h30 da noite. Cheguei lá. E não era um encontro jovem. Era uma... O que era aquilo? Era uma rave, um gospel, né? 50, 80. Muita gente. Falei, nossa, isso não é um pequeno grupo. Muita gente. E era na casa dela. E eu avistei ela, linda, maravilhosa, encantadora. E aí eu percebi que eu não estava sozinho nessa busca. Que tinha muita ali também, né? Muitos rapazes em torno. Aí eu pensei, rapaz, isso vai ser difícil. Não vai ser tão fácil assim. E você, se quer conquistar alguém, você tem que montar uma estratégia de guerra. Porque é um grande conflito isso também, viu? E tem que lutar para ganhar. Claro, né? Com boas armas, da melhor maneira possível, né? Com honestidade. E foi o que eu defini. Defini algumas estratégias. Número 1, conquistar a confiança dela. Número 2, me tornar o melhor amigo dela. Número 3, checkmate. Então, montei esses 3 pontos da estratégia. E aí, naquele monte de gente, fui tentando me tornar conhecido para ela. Tentando conquistar a confiança dela, a amizade dela. E assim a gente foi, tentando se envolver aqui, se envolvendo ali, sempre aparecendo, carinhoso, simpático, educado, né? Tem que se preparar, né? Pentear o cabelo, tomar banho, colocar perfume, todas essas coisas, né? A gente já viu sobre isso. Até que consegui conquistar a confiança dela. Uma vez conquistada a confiança, agora me tornar o melhor amigo. E você vai entender por que é importante se tornar o melhor amigo.
E depois de certo tempo, me tornei o melhor amigo dela, o confidente. Um dia ela me liga, fala: Jefferson, eu queria o teu conselho. Você é meu amigo. Eu falei: olha, melhor amigo. O que você está precisando? Então, sabe aquele rapaz? Aí, o que tem aquele rapaz? Então, ele me convidou para sair e acho que ele vai querer pedir para namorar comigo. Você é o meu amigo, é o meu melhor amigo, né? Falei: eu é o melhor, não existe outro. O que você acha? Você sabe que eu sou o seu melhor amigo, eu te amo, você é tudo para mim. Já dou uma dica, né? É o seguinte, eu acho que esse cara não dá para você. É mesmo? Você acha isso? Eu acho. Eu acho que você devia esperar um pouco mais, devia ter um pouquinho mais de paciência. Deus tem o melhor para você, não é esse. É mesmo? Você sabe que eu sou amigão de Deus, né? Então, vai na minha que você vai bem. Ah, lá, então tá bom, então não vou nem aceitar. Ótimo. Ufa, menos um. Está entendendo por que é importante ser o melhor amigo? Aí depois ela me liga: olha, o rapaz me pediu para namorar. Rapaz, fulano de tal. Falei: mas você não disse nada não, né? Não, eu estou pensando. Então, para de pensar agora, esse cara não serve para você. Também não. Olha, eu sou seu amigo, eu quero o melhor para você. Estou preocupado com a sua felicidade. E com esse cara você não vai ser feliz. Ela: nossa, todo mundo que eu falo com você não dá certo. É porque não é. O que é seu está guardado. Aí chegou o momento que eu pensei: não dá para ficar mais nessa de melhor amigo. Tenho que dar o último ponto da estratégia, o checkmate. Aí eu liguei para ela, falei: Monize, eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Vou te pegar daqui a meia hora, passo aí. E desliguei o telefone. Você não pode dar a brecha para responder nem que sim nem que não, já desliga. Entendeu? E aí, meia hora depois, estava chegando com um carro para buscar ela na frente da casa dela. E ela entrou no carro e toda ansiosa, né? O que é que você tem para falar para mim que é muito importante? Falei: calma, não vou falar agora, a gente tem que ir para um lugar mais tranquilo. Está a fim de tomar um sorvete? Ela: sim, vamos. Era final de tarde. Aí eu levei ela para a melhor sorveteria da cidade. Era uma região de praia, uma cidade, né, litorânea. Eu levei ela para a melhor sorveteria da cidade. Cada bola de sorvete, R$15. Pra você ter ideia. Mas assim, né? Se você está querendo conquistar, você tem que impressionar. Depois que casou, já era, né? Aí não dá para ir, não tem dinheiro. É aquele chororô todo. Mas antes tem que conquistar. Fomos lá para a bendita da sorveteria, de frente para uma praia linda. Só que eu comecei a ficar nervoso. Eu não conseguia nem comer o sorvete e nem conseguia falar. E o sorvete foi derretendo, eu não conseguia falar. E fui tocando em outros assuntos, em outras coisas. E não tocava no assunto que eu queria. E eu percebi que não ia dar certo ali. A sorveteria não estava dando o clima. Aí eu falei: olha, vamos para um outro lugar? Eu não estou me sentindo à vontade aqui para a gente conversar sobre o que eu quero falar com você. Ela: nossa, é tão importante assim? Eu falei: é muito importante. Vamos para o outro lado. Vamos comer outra coisa. Vou levar ela na pizzaria. A pizzaria mais cara da cidade, de frente para a praia. Outra praia. Praia mais linda do que essa que a gente estava. Aí peguei o carro, nós fomos para lá, estacionei, de frente para a praia, do outro lado a pizzaria. E aí eu pensei: peraí, eu não posso deixar para resolver isso lá dentro. Se ela disser não, olha o prejuízo financeiro, emocional, não vai dar certo isso, eu tenho que resolver antes, porque se ela disser não, eu já levo ela para a casa dela e o prejuízo é menor. E aí eu olhei para ela, nos olhos dela e falei: olha, nós somos bons amigos. Você é a melhor amiga que eu tenho. E você sabe, né? Eu estou indo embora. Aí você faz o drama, né? Estou indo embora, vou fazer teologia e nunca mais voltarei aqui. E você faz drama, tem que fazer um draminha, viu? Para ver se toca o coração. E ela olhando: sim, mas o que tem? Então, dependendo da tua resposta, eu nunca mais vou tocar nesse assunto com você e nunca mais a gente vai se falar sobre isso. Porque eu não queria perder a tua amizade. Ela: fala logo, eu não estou aguentando. Falei: então, nesse tempo que nós estamos aqui convivendo, eu estou me sentindo assim, completamente envolvido por você. Eu tenho a certeza no meu coração que você é a mulher que Deus quer para mim. E eu gostaria de pedir você em casamento. Você aceita se casar comigo?
Aí eu fiquei esperando a reação dela. E aí, pelo olhar dela, o olho brilhou. Aí tá no papo. Né? Tá no papo. O olho brilhou, né? Só se a boca falasse outra coisa para dar uma valorizada, né? Mas ela olhou assim para mim e falou: você sente que Deus tem isso como propósito? Eu falei: eu não só sinto, como tenho certeza. Senão, não estaria fazendo esse pedido. Então, eu aceito. Então, beleza, vamos comemorar. Mas não vamos aqui não, vamos para outro lugar que é bem mais barato, né? Mais econômico. Brincadeira, não falei isso, né? Mas, enfim, tudo isso foi possível porque a gente foi desenvolvendo uma determinada afinidade. E afinidade é isso. É você desenvolver uma coisa em comum com o outro. Então, com Deus, se você deseja manter os seus olhos fixos em Jesus, você precisa ter afinidade com Ele. Afinidade em objetivos, princípios, ideias, valores, planos, sonhos. Porque os dois só andarão juntos se tiverem o quê? Algo em comum entre eles. É o que diz o profeta Amós. Então é isso que a gente tem que começar a praticar na nossa vida, afinidade com Deus. A cada dia buscando cada vez mais ter afinidade de pensamento, nosso coração bater no mesmo instante do coração de Deus. Porque você andando com um pé no mundo e outro na igreja, não dá para, entendeu, desenvolver afinidade com Deus. Vindo para a igreja no sábado de manhã e à noite indo curtir uma balada, não dá para desenvolver afinidade com Deus. Você toma a Santa Ceia aqui, depois vai tomar um copo de cerveja ali, não dá para desenvolver afinidade com Deus. Entende? Então, a gente tem que começar a repensar algumas coisas se a gente quer manter os nossos olhos fixos em Jesus. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida da gente. E quando você começa a andar em afinidade com Deus, você vai entrando em harmonia com a vontade de Deus. Os seus planos, os seus sonhos começam a ser também os planos de Deus. Consequentemente, o céu passa a ser o seu maior objetivo. E você vai vivendo hoje ou agora com o coração na expectativa da eternidade. Tudo isso porque você desenvolveu a afinidade com Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que aprender. Quer manter os olhos fixos em Cristo? Viva em afinidade com Ele. Sintonia, semelhança, simpatia. Viva e experimente as coisas em comum com Deus. Você vai ver como isso será enriquecedor para a sua jornada, para a sua caminhada. Segunda ideia, é o que está nesse texto aí, ó. A recompensa da humildade e do temor do eterno é o quê? Fartura, honra e que mais? E vida. A recompensa da humildade, do temor do eterno é fartura, honra e vida. Aqui nós aprendemos o segundo ponto. Você quer manter os teus olhos fixos em Jesus? Quer continuar firme nesse caminho estreito? Então você tem que aprender a ser humilde com Jesus. Nessa jornada, nessa caminhada até a eternidade, a humildade a Jesus, a vontade de Jesus, ela é vital para o sucesso. Porque Deus não tem como trabalhar num coração que é orgulhoso, presunçoso, que acha que não precisa dele. Que considere que a vontade dele não seja relevante. O segredo para a gente manter os nossos olhos fixos em Jesus é ser humilde com Jesus. É entregar o controle da nossa vida nas mãos dele. É assim que a gente tem que viver. Esse é o princípio da sabedoria. Você tem que se lembrar que Ele é Deus. Ele sabe o que está fazendo. E você submeter à vontade dele de forma natural, de forma espontânea. A função dele é ser Deus, e a minha é aprender a deixá-lo ser quem ele é. É isso que a gente tem que fazer e percorrer. É quando eu permito, eu deixo que ele dirija a minha vida. Sabe, muitos aqui devem ter carro. Então, você tem o seu carro, e não sei, de vez em quando você compartilha o volante com a esposa. Aí você está lá no volante e a esposa fica lá do teu lado, né? Aí fica, ó, para aqui, ó o farol, ó, é a direita, é a esquerda. E fica falando, né? Olha não sei o quê, você se assusta, né? Minha esposa faz isso direto. Eu me assusto mais com ela do que
com os outros no trânsito, dentro do carro. Então, às vezes nós somos assim. Nós chegamos para Jesus, ó Jesus, aqui está as chaves do carro da minha vida. Toma o controle, dirija. Aí você senta lá no banco do passageiro. Aí Jesus está dirigindo, aí você fica, por aí não. Opa, ó a lombada. E fica dando pitaco. Entende? Isso não é ser humilde com Jesus. Então a gente tem que aprender a viver essa experiência de humildade. Quando eu não tenho mais direito para satisfazer as minhas ambições. Porque a vida agora não é minha. A vida é dele. Eu não entreguei minha vida para ele. Então, se eu entreguei a minha vida para ele, então é ele que assume o controle. Ele dirige. E eu simplesmente permito ser guiado. Por confiar e saber que ele está fazendo a coisa certa. E está fazendo tudo para o meu melhor. Para a minha felicidade. Então, manter os olhos fixos em Jesus necessita de humildade. Quando eu estava lá no Japão, olha uma foto aí, uns 20 quilos mais magro. Lá no Japão não tem como engordar, viu? Aquela comida lá, pelo amor. Eu estou aí com esses dois jovens, dois amigos que eu fiz lá. Na verdade, esse dia era praticamente um dia antes da minha despedida do Japão, voltando para o Brasil, depois de meses que eu passei lá. E esse jovenzinho, um carequinha que você está vendo aí, todo bagunceiro, ele foi um amigão que a gente fez nesse trabalho, nesse projeto. Quando eu estava lá, tentando encontrar os outros jovens para a gente fazer amizade, para a gente conversar, para a gente apresentar a palavra de Deus. Então, nesse desafio, a gente se deparou com esse amigo aí, baladeiro, camarada que curte a vida, ama a vida e vive a noite. E aí, convidei ele para fazer parte dos nossos estudos, dos pequenos grupos que nós tínhamos lá com a juventude. E aí, ele começou a vir participar. E eu achei legal ele participando ali conosco. E um dia, depois de algum tempo, ele chegou para mim e falou: olha, Jefferson, eu curto muito essa coisa, né, que vocês ensinam da palavra. Poxa, quantos princípios assim importantes para a vida da gente. Mas tem uma coisa aí que não serve para mim e por isso que eu acho que não dá para eu viver uma vida na igreja. Aí eu falei: mas o que é? Qual é o teu grande obstáculo para entregar a tua vida a Cristo? Ele, então, é porque se eu for crente, se eu me tornar crente, eu não vou poder mais viver a minha vida, né? Eu tenho uma vida. Eu falei: mas que vida? Então, eu curto a mulherada demais, e se eu tiver que aceitar Jesus, virar crente, ser um louco como você propõe, eu não vou poder fazer mais sexo com a mulherada. Eu falei: claro que não, você vai viver uma vida diferente, uma vida de pureza, se resguardando para sua esposa. Então, mas como pode isso? Eu não consigo entender que sexo seja uma coisa assim tão prejudicial, porque eu penso nisso como uma necessidade, algo do corpo, orgânico, como beber água e se alimentar. Aí eu falei: você pensa assim? Ele falou: eu penso nisso, é por isso que eu tenho muita dificuldade de entender e aceitar isso. Eu falei: tá bom, vamos lá. Vamos raciocinar para entender o que você está dizendo. Olha, uma pessoa, ela pode ficar de 3 a 5 dias sem beber água. Depois disso, o que acontece com ela? Ela morre. Uma pessoa pode ficar até 8 semanas sem comer qualquer coisa. Depois disso, o que acontece com ela? Morre. Agora me diga uma coisa, camarada. Você conhece alguém que morreu por falta de sexo? Aí ele: peraí. Deixa eu pensar aqui. Falei: imagina aí, você já passou perto de uma funerária, sei lá, um velório, olhou assim por curiosidade e perguntou: vem cá, morreu de quê? Tragédia. Falta de sexo. Coitado, não fazia e necessidade do corpo, orgânica, morreu. Você já viu alguma coisa do tipo? Ele: pensando bem, eu nunca ouvi falar não, hein? Já vi gente morrer do sexo, né? Mas por falta do sexo, não. Falei: então, tá vendo aí? Então você não pode dizer para mim, não trazer esse argumento de que é como beber água, que é como se alimentar, porque não é. Você acha que Deus ia pedir para a gente algo
que nós não fôssemos capazes de realizar, capazes de cumprir, viver na nossa vida. Aí, então, o que tem para o solteiro? Deus deixou alguma coisa para o solteiro. O que tem para o solteiro? Falei, claro, Deus deixou algo para o solteiro. Então, o que é? Nada. Para o solteiro, não tem nada. Então, se é solteiro, nada. Agora, quando você casar, Deus vai cobrar de você, faça sexo. Entende? Aí ele, olha, agora eu começo a entender melhor algumas coisas. Falei, então, seja humilde com Jesus. Entrega a tua sexualidade para Jesus. Seja submisso a Ele. Entregue, na verdade, todas as áreas da tua vida. Sexualidade faz parte, né, de tantas áreas que envolvem a nossa vida. Não permita, querido amigo, que emprego, tradição da família, não permita que as filosofias, as teorias, não permita que nada atrapalhe você de viver uma vida vitoriosa em Cristo, de entregar o seu coração, a sua vida a Cristo. Por isso que é importante nós sermos humildes, sermos submissos à vontade de Deus, porque Deus tem um plano maravilhoso, um plano para cada um de nós. Infelizmente, muitos de nós fechamos os ouvidos para isso, porque Deus continua insistindo em querer trabalhar com a gente. Mas a gente é duro, a gente é orgulhoso, e enquanto a gente estiver assim, vai ser difícil para experimentarmos essa caminhada, essa jornada estreita, mantendo firme até o final. Entende? Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais o Espírito Santo ele vai abrindo os nossos olhos. Quanto mais eu me submeto a Cristo, mais e mais eu vou entendendo quão é necessário eu ser dependente dEle para viver uma vida vitoriosa. Porque uma vida independente de Deus é uma tragédia. Pode ser sucesso para alguns em termos do mundo que a gente vive, mas para Deus é o quê? Morte. Última ideia. Olha o que diz esse texto. Rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo, e ele fugirá de imediato. Então nós estamos aprendendo aqui algumas ideias para a gente manter o nosso olhar fixo em Jesus. Primeiro, afinidade. Segundo, humildade. Terceiro, qual é a terceira ideia? O que se pesca aí? Não se deixe fisgar pelo pecado. Querido amigo, nós somos especialistas em dizer sim ao que Deus diz não. Querido jovem, querido amigo, você que nos acompanha pela internet, digo a você, cuidado com o pecado. Muito cuidado com o pecado. O pecado, ele é como um câncer que vai se propagando na nossa alma e vai tomando tudo. Se você ceder 1 milímetro sequer, logo, logo ele vai tomar o quê? 1 quilômetro. Cuidado com as ofertas sedutoras que o pecado traz para nós. Já percebeu que o pecado, ele nunca vem a nós da forma como ele é? Já perceberam isso? Como é que o pecado chega? Ele chega assim para você: oi, tudo bom? My name is pecado. Eu sou o pecado. E aí, vamos curtir? Vamos nos abraçar um pouquinho aqui? Prometo para você que você vai sentir assim, ó, um prazer sem igual. Uma satisfação fora do comum. Mas é o seguinte, depois disso, eu vou tomar a tua vida, o teu coração. Eu vou desgraçar completamente os teus sonhos, os teus planos. Vou acabar com o teu casamento. Vou acabar com a tua família. E aí, vamos lá? Se o pecado chegasse assim para a gente, com essa real, você cairia no pecado? O que você acha? Você teria medo? Que isso? Está prometendo aqui uma satisfação, um prazer, mas eu tenho que pagar por tudo isso? Não, não quero. Você fugiria. Mas o pecado não vem assim. Ele vem o quê? Tudo bonito, envolvente, sedutor, com uma promessa de felicidade fácil, por trás de um rostinho bonito,
de um corpo bonito, de ganho fácil. O pecado vem assim, nos iludindo, nos envolvendo. E aí a gente, babacão, boca aberta, não olha a realidade por trás da realidade, não vê a oferta sedutora que está por trás de tudo aquilo. E a gente cai. E às vezes, numa queda, acaba com tudo. Puxa, mas se eu pudesse voltar atrás. Não é isso? Porque as consequências vêm. Conheço homens que por um deslize acabaram com o casamento. Se arrependeram, mas a consequência veio. O pecado acabou com a família do indivíduo. Trouxe sequelas, traumas, complexos para a vida dos filhos, que jamais serão esquecidas. Conheço jovens que, porque num dia, na pressão, no afã de agradar o grupo, a galera que estava ali, ousaram experimentar um pozinho branco, que disseram que era mágico. E aí, acabou com a vida. Uma tragédia familiar. Uma vida toda dependente de crack, cocaína. Acabou. É isso que o pecado faz. Promete felicidade, mas não mostra o quê? A real consequência. A tragédia que é isso. Para a gente manter os nossos pés firmes nesse caminho, com os nossos olhos firmes em Jesus, nós temos que procurar desviar o nosso coração do pecado. É claro que nós temos uma natureza pecaminosa que vai nos acompanhar até o dia da glorificação, quando Jesus voltar. Mas quanto mais nós mantermos os nossos olhos em Jesus, a dependência diária do Espírito Santo, a gente vai sendo o quê? Vacinado, blindado, vigiando, orando, para não cair nas ciladas do pecado. Porque o pecado, ele promete liberdade, mas na verdade ele nos transforma em escravos. E eu quero terminar aqui contando a história desse jovem. Eu tive a oportunidade no meu ministério de trabalhar como capelão em uma de nossas escolas. E é um trabalho maravilhoso lidar com adolescentes, com a juventude. E eu conheci um jovem chamado Marcos, 16 anos. E ele, cheio de vida, cheio de curiosidades, um dia chegou para mim e falou: pastorzão, estou sendo tentado a tantas coisas nessa vida. Eu confesso a você que eu gostaria de experimentar algumas coisas. Aí eu falei para ele: amigão, cuidado com aquilo que você tem curiosidade. Cuidado com o pecado. O pecado pode acabar com você. Pode desgraçar os teus planos, os teus sonhos. Não brinca com o pecado. Mantenha o teu coração com Jesus, amigo. Está difícil? Busque cada vez mais. A vitória só vem com a dependência de Deus. Puxa, pastor, mas é muito difícil, é muito complicado. Eu falei: eu sei. Quem disse que é fácil? Mas faça a tua parte que Deus vai te abençoar. Não largue de Deus de jeito nenhum. Custe o que custar, permaneça firme. Acredite. Eu fui embora daquele lugar. Não tive mais a oportunidade de reencontrá-lo. Até que um dia o meu telefone toca. Amigos em comum ligam para mim avisando que uma tragédia tinha acontecido. 4 anos depois, aquele jovem com 20 anos acabou pagando a consequência dos seus próprios pecados. Com 20 anos de idade, numa noite de bebedeira com os amigos, ingerindo muito álcool, teve um coma alcoólico. 20 anos. O corpo não resistiu. Infelizmente, fechou os olhos. E eu, quando recebi essa notícia, essa informação, eu fiquei muito triste. Como pode?
Senhor, volta logo. Quantas pessoas, assim como essa juventude do Marcos, estão sendo destruídas por conta do pecado. Jovens da igreja que estão sendo assim massacrados pelo pecado. Gente, cuidado com isso. Pensa na tua vida. A gente é jovem, a gente acha que nunca vai morrer. A gente acha que nada vai acontecer de mal com a gente. Quando o pai e uma mãe falam, a gente acha que são muito caretas. Ah, não sabem o que estão falando. Mas a vida é só uma. E a eternidade, às vezes, alguns têm mais oportunidade. Às vezes, para alguns, não. É uma chance. Então, por favor, queira viver uma vida de entrega diária ao Senhor. Não deixe que as coisas deste mundo, não permita que nada impeça você de estar naquele grande dia de pé, não com terror, mas com um olhar de triunfo, olhando para tudo que te aconteceu e pensando, valeu a pena. Foi difícil, me custou muitas coisas, mas entre mortos e feridos, eu vou para o céu. Coloque isso no teu coração. A vitória não vem do dia para a noite. É um processo. Cada dia, abrindo mais o nosso coração a Deus e permitindo que Ele faça a obra de transformação. Não é fácil. É muito desafiador. Mas se a gente acreditar, fizermos a nossa parte, com o coração íntegro, honesto e verdadeiro, Deus fará a diferença. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe nessa caminhada até a eternidade. Então entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida à vontade do Senhor. Busque obedecer ao Senhor da melhor maneira que você puder. Lembre-se que quando você aceita Jesus, você perde uma vida, mas você ganha outra. E depois, no final das contas, você percebe que não perdeu nada, que você só ganhou. Então viva, seja fiel a Jesus. Seja louco, completo, vivendo na contramão desse mundo. Amanhã nós vamos encerrar essa semana. Vai ser o nosso último encontro aqui. Mas eu gostaria que essa semana não fosse apenas um tempo legal, mas que algo de fato acontecesse na nossa vida. Porque se foi só um tempo legal, tudo que a gente trocou de ideias aqui, tudo que a gente estudou, não vai ter valido de nada. No teu coração, queira viver essas alegrias que só o Senhor pode oferecer. Permaneça firme, ainda que caiam os céus. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus, porque assim você vai permanecer motivado, animado, e o final vai ser extremamente feliz. É isso que você deseja? É isso que você quer para esta noite? Então eu vou chamar mais uma vez o Alexandre para cantar. E enquanto ele estiver cantando, que a gente possa neste momento colocar a nossa oração, o nosso apelo, o nosso clamor, colocando o nosso coração daquilo que realmente precisamos, para que a gente saia nesta noite com um pacto, uma aliança feita, para mantermos os nossos pés firmes neste caminho, custe o que custar. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante no poder de sua cruz. Seu amor não tem limite.
aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não diz nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não diz nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te Que as palavras do apóstolo Paulo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que essas palavras inspiradoras deste homem que foi louco, apaixonado por Jesus, possa também ser a nossa expressão de vida a partir deste momento. Você deseja isso também? Se coloque em pé, por gentileza. Vamos bater um papo com Deus, para que Ele nos ajude. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos por este encontro. Obrigado pela oportunidade que nós temos de nos encontrarmos com a salvação. Obrigado porque nós podemos olhar para Ti e encontrarmos o pleno perdão pelos nossos pecados, pelas falhas, pelas coisas que temos feito que não estão em sintonia com o Teu querer para nós. Por favor, Senhor, nesta noite, a nossa súplica, o nosso desejo é pela a completa vinda do Espírito Santo na nossa vida, para que venha fixar os nossos pés neste caminho, para que os nossos olhos permaneçam fixos em Jesus. E nisso a gente venha desenvolver dia a dia a sintonia, a afinidade contigo, para que os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa vida
estejam em harmonia com aquilo que o Senhor também deseja para nós. Nos ajudando, ó Pai, a sermos mais humildes contigo, nos submetendo de forma completa para vivermos com o Teu controle como um verdadeiro Senhor soberano do nosso viver. Nos ajudando, ó Pai, a termos a capacidade, através do Santo Espírito, para vivermos uma vida de santidade, uma vida digna aos Teus olhos. E ainda que porventura, ó Pai, a gente, durante esta caminhada, a gente cometa algum deslize, que a gente fraqueje, que a gente caia, que a gente entenda que ninguém vai se perder porque caiu. Vão se perder aqueles que, tendo caído, não tentaram continuar a caminhada e viver uma vida louca por Jesus. Por favor, Senhor, fica conosco. Nos abençoe nesta noite. Saiamos daqui com o nosso coração incomodado, para querermos viver uma vida dedicada, uma vida inteira, uma vida firme, apaixonada com o Senhor. Amanhã, pela manhã, para o encerramento desta semana, nos traga aqui mais uma vez, porque temos ainda mais um recado do céu, para quem sabe nos salvar, se ainda não fomos alcançados. Fica conosco, é o nosso desejo. E aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém. Valeu, galera, um abração, boa noite, fui.